A Austrália, o país de dimensões continentais da Oceania, que é abençoado com um território extremamente rico em recursos naturais, sendo conhecido pelos seus animais exóticos, como os cangurus, coalas e o diabo da Tasmânia. Nos últimos anos, vem sendo apelidada como o Brasil que deu certo. E essa comparação tem seus motivos, já que ambos foram colônias de exploração, têm um clima relativamente parecido e se encontram no hemisfério sul. Mas diferentemente do Brasil, desde o século XIX, os australianos têm a 9ª maior renda per capita do mundo, com 54 mil dólares para cada cidadão, além de altíssimos índices de IDH, expectativa de vida, liberdade e, claro, baixos níveis de corrupção, que, aliados com a estabilidade política e confiança, por muitos anos continuam atraindo imigrantes e investimentos. E nesse vídeo, vamos entender como esse país tão isolado geograficamente, com apenas 25 milhões de habitantes e 35% do seu território coberto por desertos, conseguiu atingir tamanho desenvolvimento e se tornar uma das maiores potências do planeta. Desde a época da colônia inglesa, a Austrália, com seu vasto território, tinha como suas principais fontes de renda a lã e a plantação de trigo. Mas as descobertas de reservas de ouro em 1851, junto com outros recursos naturais como prata, chumbo e cobre, ajudaram a estabelecer a indústria de mineração no país, que foi a maior responsável pelo desenvolvimento australiano, o que fez com que ao final do século XIX, diferentemente de outras colônias, o povo australiano já pudesse desfrutar de um alto padrão de vida. Porém, com a crise de 1929, as exportações australianas foram muito afetadas, com o desemprego atingindo 32% em 1932 e a renda média da população sofreu uma queda de 33%. Para superar isso, com a forte tendência keynesianista da época, o governo australiano estipulou diversas tarifas comerciais para estimular o mercado interno, que particularmente foi muito benéfico para a indústria de manufaturados, que passou a desempenhar um papel importante na economia australiana, representando 30% do PIB do país na década de 50. Além disso, foram realizados investimentos na educação básica e incentivo ao acesso à universidade, o que garantiu em algumas décadas uma população muito mais capacitada. E essas políticas ajudaram o país a se recuperar rapidamente da Grande Depressão e experimentar décadas de crescimento, potencializado com a grande demanda por commodities, crescimento de países do Sudeste Asiático e o grande fluxo de imigrantes pós-Segunda Guerra Mundial. Contudo, em meados da década de 70, esses altos gastos públicos e a forte intervenção estatal nas indústrias do país causaram a inflação e o desemprego a baterem 10% em 83, e um crescimento de apenas 0,6% ao ano. Sendo assim, ficou evidente a necessidade de mudanças estruturais, e principalmente da adoção do câmbio flutuante, o que fez o valor do dólar australiano não ser mais fixado em relação ao dólar americano, como praticado no regime de câmbio fixo, mas sim determinado pela oferta e demanda dos produtos importados e exportados. Com o abandono do câmbio fixo e a liberalização de sua economia na década de 80, a Austrália começou a mudar a sua história, pois o país entendeu que eram necessárias profundas reformas para possibilitar investimentos estrangeiros e uma mudança de patamar. Para isso, adotou medidas como a desregulação financeira, diminuição do protecionismo sobre suas indústrias, redução de tarifas, reforma tributária e privatização de empresas públicas em diversos setores, como a Qantas no setor de aviação, Telstra no setor de telecomunicações e Commonwealth Bank of Australia, o maior banco australiano. E os resultados dessa mudança profunda de cenário foram muito benéficas para a economia australiana no longo prazo, pois o aumento da competitividade no país trouxe a necessidade de melhoria e diversificação dos setores, como serviços, que atualmente representam 70% de todo o PIB australiano, mineração e agricultura, além da solidificação de setores importantes para a economia australiana, como educação, contando com mais de 720 mil estudantes estrangeiros, que geram anualmente 37 bilhões de dólares, e o turismo, que com suas lindas paisagens atrai mais de 9 milhões de turistas, gerando mais de 60 bilhões de dólares anualmente para a Austrália, colocando o país como a 8ª maior receita do setor no planeta. Mesmo com essa prosperidade econômica, a preocupação entre os australianos da dependência do país com a China é uma realidade. Isso pode ser explicado, já que os chineses representam 1/3 das exportações do país, além de possuir investimentos em diversos setores e exercer influência política na Austrália.
E quando uma nação exerce tamanha importância dentro da economia de outro país, ele se torna exposto a possíveis influências tanto na questão política quanto nas questões econômicas e sociais. E com a Austrália não é diferente, principalmente porque o país está historicamente ligado a países ocidentais, mas economicamente ligado à Ásia. E no caso da China, muitas visões políticas são motivos de desacordo entre os países, influenciando em diversas questões políticas. No entanto, a solidificação chinesa como uma potência global foi extremamente benéfica para a economia australiana, tendo em vista que, graças às relações comerciais com os chineses, a Austrália ficou incríveis 28 anos sem um período de recessão, crescendo em média 3,2% ao ano e passando por diversas crises, principalmente a de 2008, sendo a Austrália o único país da OCDE a não entrar em recessão. Todavia, nos últimos anos, com a eleição do primeiro-ministro Scott Morrison, as relações com Pequim têm ficado cada vez mais estremecidas, com o governo australiano apoiando os protestos em Hong Kong, acusando a China de espionagem, impedindo a construção do 5G da Huawei e, recentemente, instaurando uma investigação da origem do vírus sem consultar os chineses, que levou uma resposta dura, com boicote e tarifas sobre produtos australianos, como cevada, vinho, carne e carvão. Portanto, esses fatores ligam um sinal de alerta para a Austrália, que durante muito tempo conseguiu respostas para os desafios apresentados, com suas fortes instituições, liberdade econômica e investimentos nos principais setores econômicos e sociais, que permitiram o país a ter uma das melhores qualidades de vida do mundo. Dessa forma, o governo australiano tem questões a resolver nos próximos anos, procurando parcerias comerciais para reduzir sua dependência da China e continuar a diversificação de setores que permitam o país a manter o crescimento, apesar do declínio da indústria de mineração no comércio internacional, e assim, continuar servindo de referência para diversos países pela sua gestão competente e séria. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.